saiba que você já tomou o Tomé antes, só quando você chegou lá para fazer, você já tinha tomado o tal do Tomé. Instruir as pessoas para não ter medo de inteligência artificial, isso aí... Que ela é burra. Que ela é burra. Por que houve um break nisso, se é que houve, né? Do que eles têm medo? Ou seja, inventei um, né? Eles estão dando os recursos que serão usados contra a profissão deles depois. Pelas jurubebas, dá para ter uma ideia de como será o nosso bate-papo de hoje aqui, que é sobre inteligência artificial. Basicamente, o que é, como funciona, como você deve usá-la. É isso? E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor doutor da Engenharia da Computação, o Leandro Mendonça, que está aqui e vai participar do nosso Blog Cidade. Leandro, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Leal. Dia maravilhoso, né, cara? Obrigado pelo convite. E é um assunto que está aí, todo mundo está usando, né? E cria-se toda uma teoria conspiratória que a IA vai dominar o mundo, né? Pois é, cara, é o seguinte, como a gente estava conversando anteriormente, né? A maioria não sabe exatamente o que é, como funciona e tal. A gente cria uma ideia sobre, por exemplo, vou falar do ChatGPT. Você cria uma ideia, você dá até uma cara pro ChatGPT e vou utilizar, mas a gente não tem a menor ideia de como funciona isso. Então, vamos começar a nossa conversa aqui da seguinte maneira. O que é exatamente uma inteligência artificial, do ponto de vista da computação? Uma IA, uma inteligência artificial, ela é o quê? São modelos matemáticos, né? São modelos matemáticos baseados estritamente em modelos estatísticos e probabilísticos. Então, o ChatGPT, ele é um projeto que foi criado pela OpenAI. A Microsoft detém boa parte do projeto, das ações, né? E ele se propõe em gerar textos, né? Ele é uma rede pré-treinada, é um modelo neural que a gente diz, que é utilizado para geração de texto. E esse modelo, como todo modelo de IA, ele é um retrato, um recorte de algum ponto da história. Então, os últimos dados que eu levantei, até na nossa última conversa, o último treinamento do ChatGPT foi em janeiro de 2023. Então, de 2023 para trás, ele tem indexado todas as informações da web, que ele captura da web, e assim vai. E o ChatGPT, além de gerar textos, ele utiliza outros modelos de inteligência artificial também, que aí a gente entra numa área mais técnica, que é detecção de entidades. O que seria detecção de entidades? Ele é capaz de detectar nomes próprios, nomes de instituições públicas, nome de cidade, de locais, né? E assim ele gera as informações e fica uma informação mais, vamos dizer assim, acurada, mais precisa. Quando eu faço uma pergunta pro ChatGPT, né, sei lá, qualquer coisa que a gente pergunte para ele, como ele acessa dados para criar uma resposta que seja adequada à pergunta que eu fiz? Porque assim, uma coisa é o cara ter informações lá, né? Já estou chamando o ChatGPT de cara, já estou dando uma vida para ele. Isso. Uma coisa é ele ter acesso lá a um banco de dados enorme e tal. Agora, como que ele faz, como que ele junta essas peças para dar inteligibilidade à resposta que ele precisa me dar? Como é que ele faz isso? Isso primeiro, é baseado nos inputs, que a gente fala, os inputs do usuário, né? Então ele, como eu falei, é uma rede pré-treinada com recorte de janeiro de 2023 para trás, com um custo computacional altíssimo para processar as informações. Ele indexa essas informações e o computador não entende texto, né? O computador ele processa números. Então esses números eles precisam ser esses textos precisam ser convertidos em números. É o que a gente chama de vetorização. Entendi. E essa vetorização... E isso acontece com todos os textos? Todos os textos. Então, todos os textos são convertidos em números. E aí, você tem vários modelos que basicamente seria o quê? Uma matriz imensa, né? Com linhas e colunas, com a probabilidade de ocorrência
das palavras dado a entrada do usuário. Então, você coloca lá no ChatGPT... Onde tem IP amarelo? Onde tem IP amarelo. Aí ele vai calcular a probabilidade da próxima palavra após esse input, essa entrada sua. Onde tem IP amarelo? No Cerrado, no Planalto Central, existe, aí começa a produzir os textos. Ele pega na sequência e calcula qual palavra poderia vir depois dessa entrada aqui de uma demanda de um usuário. Exatamente. Né? Que loucura, cara. Uma probabilidade. Mas isso as pessoas acham, o ChatGPT é inteligente, né? Na verdade não é. Na verdade não é, né? A gente tem que ter fazer um levantamento histórico. E se a gente voltar na história lá, o filósofo francês lá, Descartes, né? Penso, logo existo. Né? Então, o ChatGPT não pensa. Não pensa. Não pensa. Ou seja, ele precisa desse estímulo da pergunta para gerar uma resposta. Uma resposta. Ele não fica lá quando ele está sozinho filosofando. Não. Ou seja, se você deixar o ChatGPT na sua máquina, sei lá, você chegou em casa e tal, acessou o ChatGPT e foi fazer um café, por exemplo. Nesse meio tempo, ele fica lá, não faz nada. Não tem, é o que a gente fala, não tem consciência, né? Entendi. O que torna o ser humano inteligente? É a consciência. É a consciência. É a consciência que nós temos de nós mesmos, né? É a consciência que nós temos do ambiente onde nós estamos inseridos. Então, modelos matemáticos, modelos de inteligência artificial, eles não têm essa consciência. Vamos pensar, é como se fosse uma... É como se fosse uma calculadora. Um ser humano teve uma morte cerebral. Entendi. Né? Entendi. Perdeu a consciência. Quer dizer, eu poderia fazer uma comparação, claro que não é exatamente assim, a inteligência artificial é muito mais complexa do que isso, mas, por exemplo, eu poderia imaginar o ChatGPT como se fosse uma calculadora. Eu vou lá e coloco 2 mais 2 igual a 4. Beleza, larguei ela lá. Ela sozinha, ela não vai pensar, bom, mas e 3 mais 3? Quanto seria 3 mais 3? Ela não vai fazer isso. Não. Ela depende do meu acesso e por isso ela é burra. Ela não consegue pensar. Não consegue pensar. Agora, Leandro, eu nunca tinha acessado o ChatGPT, né? Na semana passada, por conta dessa coisa de falar, cara, a gente precisa conversar sobre isso, né? As pessoas, ninguém sabe nada sobre isso e tal. Tá bom, aí eu fiz algumas perguntas, né? Comecei assim, você pensa, primeira pergunta que eu fiz, né? Aí, a inteligência artificial, no caso o ChatGPT, respondeu, não, eu não tenho consciência e tal, não sei o quê, tá bom. Aí, eu acho que fiz outra pergunta, você sofre? Mesma resposta, não, eu não tenho consciência, por isso, não sei o quê. No final, a penúltima pergunta que eu fiz a ele foi o seguinte, você mente? Quando eu fiz essa pergunta, ele respondeu o seguinte, eu posso dar informações inverídicas por conta dos dados, não sei o quê, ou seja, nesse ponto eu achei que a resposta não foi exatamente matemática. Eu acho que ele, como assim, ele relacionou mente com dados que ele poderia oferecer que não correspondessem à verdade. Nesse caso, com essa suspeita, eu te pergunto, será que tem alguma coisa na inteligência artificial que não estão nos contando? Existe essa possibilidade? Tem linhas de pesquisa na IA, que a gente, inclusive, no meu doutorado, não foi o meu foco, né? Apesar de ter sido o foco em processamento de linguagem natural, processamento de texto, né? Tem linhas de pesquisa que tem modelos, algoritmos que tratam de ironia, de sarcasmo. Então, eles já têm algo nesse sentido que a OpenAI ela não abre, né, o seu modelo. Então, os dados não são divulgados oficialmente, mas certamente isso está embutido no ChatGPT. Cara, como é que pode um negócio desse ser irônico ou sarcástico? Exatamente, Isso é... Aquela conversa que esses grandalhões aí da informática, né, e tal, o Elon Musk, Bill Gates e outras pessoas tiveram, logo que foi divulgado, um mês ou 2 depois foi divulgado o negócio do ChatGPT e tal, eles fizeram uma reunião, disseram, peraí, calma, alguém levantou a bandeira amarela e disse, peraí, esse troço não pode, não é bem assim, a gente tem que ter cuidado e tal. Muita gente leiga
entendeu isso da seguinte maneira, ó, esse troço aí pode nos prejudicar. Tá, pode nos prejudicar, mas em outros aspectos, por exemplo, quebra de senhas, vamos dizer assim, né, e tal. Então, por que esses caras, na sua opinião, deram uma freada no desenvolvimento ou digamos assim, na cessão do verbo cessar, né, vamos dizer assim, de dar acesso às pessoas? Por que houve um breque nisso, se é que houve, né? Do que eles têm medo, Leandro? Na minha opinião, não houve nenhum freio em relação ao desenvolvimento dessas ferramentas. Claro. O que houve é o quê? Essas big techs, esses figurões da tecnologia, eles blefam a todo momento. Então eu acho que é mais uma jogada para... Opa, Bill Gates, para aí, mas eu, Elon Musk, eu vou continuar aqui o meu projeto. Entendi. Então eles tentam dar uma esfriada no mercado, mas o desenvolvimento está a todo vapor, né? E aí funções, vamos dizer assim, funções burocráticas, funções braçais, repetitivas, isso realmente, essas profissões, as pessoas vão ter que se reinventar. Então eu tenho um filho de 10 anos, o Enzo. Eu vejo o futuro dessa molecada, da geração do Enzo, do meu filho, eles são resolvedores de problemas. Não vai ter aquela figura como nós tivemos, né, da profissão formal. Então, eles vão ter que ter a grande virtude dessa criançada vai ser o poder de adaptação. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação. O cara está no consultório dele, o cara é médico, certo? Ele é um clínico geral, também conhecido como generalista, né, e tal. Enfim, esse cara está no consultório dele, aí chega alguém, certo? E aí ele vai fazer um processo que a medicina chama de anamnese, certo? O que é diagnóstico? O que é anamnese? A anamnese é o seguinte, ó, eu vou ouvir esse paciente, certo? Vou fazer perguntas para ele, então eu quero entender, nessa conversa, se eu consigo perceber a raiz do problema que esse cara está trazendo para mim, ok? Como médico, vamos dizer assim, né? Beleza. Aí, com a chegada dessa inteligência artificial, que tem acesso a todos os dados e que os dados estão lá, é óbvio que ela vai ter mais condições de colocar esses dados para fora do que o ser humano, porque o ser humano tem sentimento, ele está raciocinando, ele está vendo outros aspectos e tal. Cansado, a máquina não cansa. Pois é, então, aí o seguinte, esse cara pode pegar toda essa conversa, gerar 10, 15, 20 perguntas para o chat GPT versão paga, certo? E esse troço responder as perguntas e ele achar a solução do problema ali. Ou seja, essa ferramenta, nesse caso, ela está lá disponível para ser usada, né? Mas ela vai precisar de um profissional da área para poder entender aquilo e transformar aquilo num diagnóstico ou na medicação e tal. É óbvio que o chat GPT vai dizer, não, por esses dados o problema é X, vai tomar tal medicação ou tal. Ele já vai fazer o serviço inteiro. Mas ele não pode palpar uma pessoa, ele não pode escutar uma pessoa, um sentimento, uma depressão, um medo, um desejo, nada disso ele pode fazer, né? No caso da medicina. Mas outras profissões, por exemplo, mais técnicas ou matemáticas, como a engenharia, cara, os caras vão sofrer pra cacete com isso. Direito, né? Direito é outra coisa. As pessoas que... Hoje a Microsoft ela tem uma solução, chama o Copilot, que ela é baseada nos modelos do ChatGPT. A gente considera como ChatGPT. Que o Copilot você coloca ele, instala ele em cima. Imagina, você instalou o pacote Office, né? Então no escritório de advocacia, todo mundo produzindo texto, usando o Word. E em cima, numa camada acima, tem o ChatGPT, o Copilot ali, aprendendo... A gente fala aprendendo entre aspas, né? Mas extraindo os números, né? E as relações sintáticas e semânticas dos textos que estão sendo produzidos pelos advogados, e aí ele é capaz de fazer a mesma coisa. Fazer novos textos, né? Então, um outro exemplo, no serviço público. Você tem uma área lá que vou produzir portarias de nomeação. Pronto. A portaria, basicamente,
texto é o mesmo, muda quem você está nomeando ou exonerando. Pronto. Então, botou esses dois dados lá, ele faz tudo rapidão. Você tem algoritmos que com uma acurácia muito alta para, como eu falei no início da nossa conversa, para extração de entidades. Então ela detecta um nome, né? Um nome próprio, o nome de uma pessoa, isso é com uma acurácia de mais de 90%, 90 e tantos por cento. E aí você tem um corpo, um modelo do texto, então isso pode ser automatizado. Leandro, na sua área, por exemplo, na sua área, engenharia da computação, você tem que desenvolver programas, você tem que desenvolver sistemas, etc. e tal, você vai lá, a demanda é essa, tal, não sei o que. O ChatGPT não, a inteligência artificial vai ser capaz de fazer o que você faz? Ou já é capaz? Já é capaz. O Copilot, ele também. Antes da Microsoft colocá-lo para indexar e processar essas informações do pacote Office, o Copilot ele foi concebido inicialmente num repositório de códigos de programação. É muito conhecido para quem desenvolve, eu desenvolvo também, chama GitHub, né? É uma rede social dos programadores e dos desenvolvedores. Então a Microsoft ela adquiriu o GitHub, até na época eu achei um pouco estranho, falei, Microsoft, o que ela está querendo com rede? Com código aberto, código fonte aberto, open source, ela não é, né? Não é e a praia depois passou-se um tempo. Os caras não dão ponto. Aí eu falei, está tudo claro em minha mente, né? Então eles vieram com o ChatGPT, acoplaram no GitHub para aprender todos os padrões ali de programação, de códigos desenvolvidos em diversos tipos de linguagem. Agora, ele é capaz de gerar. Se eu tenho o pacote Office, qualquer pessoa que compra o pacote Office, esse Copilot vem junto sem você saber? Não, para usuário comum não. Não, ele é mais a nível específico. Pois mas os advogados, por exemplo, eles sabem que o Copilot está lá? Eles sabem o que o Copilot está fazendo? Da forma que ele está fazendo, não. Técnica, né? Mas Entendi. Sabem que ele é o fim, o propósito dele é para geração de peças jurídicas. Ou né? seja, os caras estão ensinando digamos assim, estão dando não diria nem milho aos pombos, né? Ou seja, eles estão dando os recursos que serão usados contra a profissão deles depois. Isso. Olha que doideira, cara. Porque o seu advogado está trabalhando, está gerando textos lá o tempo todo, não sei o quê, e ali atrás do pacote Office lá, no Word, tem uma inteligência artificial atuando, ele está fazendo isso. Ele está ensinando aquela inteligência artificial a fazer o trabalho que ele está fazendo. Vai chegar uma hora que vai dizer, não precisa mais. Demanda sai o texto. Já tem um texto. Como nós estávamos conversando, né? Para textos que são padronizados, peças padronizadas, isso é batata, né? Vai. Não tem como correr dele. Não tem como. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. No máximo. Não sei se você viu aquele caso, foi em novembro agora, de um juiz, né? Um juiz do Acre, que ele emitiu uma sentença, usou o ChatGPT, e essa sentença dele citava jurisprudência que não existia. Ou seja, aí é o pensar. Entendi. É o ter a consciência, né? Entendi. Ou seja, o ChatGPT deu uma informação errada, que é possível, né? Eu estava lendo, eu li há um tempo atrás, dois ou três casos nos Estados Unidos, teve uma pessoa lá que ele assim, ele deu uma informação, não, esse cara foi preso não sei aonde e tal, e tudo errado. Nesse caso, o Conselho Nacional de Justiça já tá investigando, né? E esse juiz, como a gente fala, a corda arrebenta pro lado do mais fraco, né? Sim. O juiz falou, a culpa é do meu servidor, que fez uma pesquisa errada, do meu assessor, e aí o advogado da parte que perdeu, né, o advogado da contraparte, com um recurso. Ele detectou isso. Falou, peraí, está citando jurisprudência aqui do Superior existe. Tribunal de Justiça, e essas jurisprudências elas não existem. Isso não existe. Leandro, corre-se o risco, por exemplo, vamos imaginar aqui que surja um novo tipo de crime. E qual seria esse crime?
você alimentar, criar um sistema para alimentar a rede, a rede de internet, tal, não sei o quê, de dados falsos, visando complicar a vida da inteligência artificial. Isso feito em larga escala vai gerar confusão, ok? Por exemplo, você falou de jurisprudência. Se eu criasse amanhã 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 jurisprudências fictícias e colocasse lá, é óbvio que essas jurisprudências que não existem apareceriam nesses textos aí. Ou seja, é possível fazer isso, eles vão ter ferramentas para evitar, digamos assim, a informação errada quando o cara pergunta. Isso ainda é feito de uma forma muito reativa, né? Aí a gente entra para o lado, uma linha de fake news, de produção fictícia, e tem algoritmos já para detectar isso, mas ainda isso feito de uma forma muito rudimentar, né? As pessoas postam informação falsa, e aí você tem que questionar aquela rede social onde aquela informação foi postada para ela retirar. Isso demora um tempo. Você acha que a inteligência artificial vai chegar nesse ponto, ou seja, de detectar... vamos lá, você teria que colocar na inteligência artificial senso crítico para ela poder fazer isso, né? Tipo assim, vou dar um exemplo prático para você do que eu estou falando. Semana passada, hoje é dia 16? 16. Hoje, bom, então o dia de hoje, para você que está assistindo esse vídeo, o dia de hoje é 16 de dezembro de 2023. Há 2 semanas atrás, ou menos que isso, tinha uma manchete na Folha de São Paulo dizendo exatamente o seguinte: governo Lula é aprovado por 38% das pessoas e reprovado por 30%. Beleza? Tá lá o título. Aí tá bom, eu sou assinante da Folha, entrei lá e fui ver a matéria. Aí na matéria, os caras dizem o seguinte: governo Lula, pesquisa tal, não sei o quê, Folha de São Paulo, fez lá a pesquisa, Datafolha e tal, e o governo Lula foi aprovado, né, tá sendo bom e ótimo, por 38% e regular por 30%. Desde quando regular significa reprovação? Ou seja, então veja bem, olha a fake news aí, porque isso é mentira descarada, certo? Isso poderia ser com Lula, poderia ser com Bolsonaro, com qualquer um, mas olha a mentira descarada. E aí os caras argumentam, não, mas se você lê a matéria, cara, a maioria não lê matéria coisa nenhuma. A maioria lê só o título, entendeu? E pega aquele título, aquela manchete que está estampada lá, transforma aquilo numa mentira, outra mentira e põe nas redes. Porque... veja bem, lá o argumento é o seguinte: não, a gente... mas se você lê... Cara, peraí. Vocês estão dizendo, ao invés de dizer que o governo está sendo aprovado por 68%, vocês estão dizendo que 38% aprova, bom e ótimo, e 30% acha regular. Aí vocês pegam esse regular aqui e diz que é reprovação. O que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Então, esse tipo... Por que eu estou dizendo isso? Você ter uma inteligência artificial capaz de fazer esse raciocínio, certo? E entender por que os caras estão falando desse jeito. Por que um jornal, igual a Folha de São Paulo, não sei o quê, pega e dá uma notícia assim, faz uma manchete desse jeito. Mentira deslavada. Cara, a vontade que eu tive... foi de falar assim, quer dizer, eu vou cancelar minha assinatura por causa dessa porcaria. Entendeu? Porque como é que eu posso fazer? Independente de quem seja. Podia ser com o Bolsonaro. Mesma coisa. Entendeu? Eu acho inadmissível essa tentativa de manipulação. Ou seja, se eu não fosse raciocinar, eu teria engolido isso. Fazendo um gancho no que você colocou, Leal, a produção da informação... Vamos puxar agora para a produção dos modelos de IA, né? Os algoritmos, né, de inteligência artificial. Eles são produzidos por seres humanos. Os modelos, né? Os modelos matemáticos. E isso gera-se uma discussão que isso pode ter um viés, né?
E tem. Entendi. Ou seja, então já vai embutido esse viés. Já vai embutido o viés de quem está desenvolvendo o modelo matemático. Se o cara é de esquerda é uma coisa, se ele é de extrema esquerda é outra, se ele é de direita ou de extrema direita é outra, se ele é um maluco é outro. E o Brasil ainda a gente tem que evoluir muito em relação a isso, né? A Europa, a regulação na Europa, ela é muito forte. Inclusive, e tem que ter regulação. Tem que ter. E tudo se inicia na Europa, depois Estados Unidos e vem para o Brasil, né? Então eles já estão no Parlamento Europeu querendo regular os modelos de inteligência artificial. Né? Muita gente pulou aí para trás, negócio de você ter regulação para Google, para ter Facebook, Twitter, sei lá, enfim, né, todas as redes sociais. Argumentando, né, que não, porque eu tenho direito de expressão, tal, não sei o quê, né, isso é censura e tal. Aí eu não sei se foi o Flávio Dino que eu vi ou alguma outra pessoa, não me lembro quem, falando sobre o seguinte: escuta, medicina tem regulação, engenharia tem regulação, jornalismo tem regulação, tudo tem regulação, cara. Aí as big, não sei das quantas, da informação, não vai ter regulação. Quer dizer, nós vamos ficar refém do que essas estruturas acham. Por exemplo, tá mais do que claro, certo? Que se as redes sociais, se você pegar aí Facebook, TikTok, Instagram. YouTube, Instagram e tal, se essas redes decidirem derrubar um governo, cara, é uma semana. É uma semana. Porque a mentira, até as pessoas, a maioria não tem condições de saber aquilo, de entender o motivo daquelas coisas que estão sendo colocadas ali e tal, não tem senso crítico zero. Outra coisa que é muito interessante, e a gente tem sempre que falar sobre isso, é o seguinte: existe uma conversa que, assim, você tem os formadores de opinião, certo? Só que ninguém raciocina o seguinte: você pode ter formadores de opiniões erradas, completamente deslocadas, distorcidas. E isso, a coisa mais fácil de acontecer são as pessoas de terceiro grau, né? Mestres, doutores em medicina, engenharia, em computação, sei lá o quê, né? Dando opinião de coisas que elas não saíram nem do pré-primário. O cara pode formar em medicina e ser um completo imbecil em sociologia. Ele não entende o que está ao redor dele. E isso acontece com advogado, com médico, com jornalista, com qualquer profissão. E aí, olha o que acontece. O cara fala: cara, esse negócio da vacina. E eu ouvi isso da pessoa o jardineiro. O cara, uma excelente pessoa, uma alma maravilhosa, de tão boa que é, né, e tal. Aí eu falei: cara, e a vacina? Isso na época da pandemia. Eu falei: não, é o seguinte, a minha pastora fez um curso lá em São Paulo e a gente não pode tomar isso não, Leal. Vem um chip lá que vai controlar nossa mente. Ou seja, o cara está acreditando numa formadora de opinião, que é a picareta da pastora dele lá. Que ou ela é burra demais, entendeu? Ou ela é muito mal intencionada, mas gerou um problema seríssimo. Quantas mil pessoas deixaram de tomar a vacina por conta dessa palhaçada, cara? Então, quando o sujeito dá uma opinião, né, e ele carrega essa coisa de: não, ele é advogado, o Leal, o cara é empresário. Cara, eu ouvi do empresário. Um cara tem uma grande empresa, mora num condomínio fechado. Um dia numa conversa, não, cara, esse negócio de esquerda, cara, daqui a pouco, por exemplo, se esse povo chegar no poder, cara, a minha casa lá, eu vou ter que aceitar uma família morando lá também? Sem terra vai invadir minha casa. Eu falei: do que você está falando, cara? Não, porque você sabe, é comunista. Então eu falei: cara do céu, rapaz, você é um empresário, as pessoas ouvem você falando e acham que você sabe o que você está dizendo. Você é um analfabeto nesse assunto, cara. Nem o que é comunismo você sabe. As pessoas não sabem. Entendeu? Ou seja, o comunismo, né, como ideologia, nunca esteve presente em lugar nenhum. Não existe um país que praticou o comunismo.
Aí o cara fala, mas e a China? Cara, a China é um país que tem governando ele um partido comunista. Mas a China, como Estado, não é comunista, porque se fosse, a Apple não estava lá, ué. Quantas centenas de milhares de empresas estão lá fazendo as coisas, produzindo e tal. Não teria milionários, nada disso, entendeu? Elas estão lá, mas sobre o controle do governo, né? Controle de um governo que está na mão de um partido comunista. Isso. Mas a China não é um Estado comunista, até porque se fosse comunista não existiria Estado. Exatamente. Entendeu? Ou seja, então, assim, aí... Mas essas pessoas, né, formadas e mestrados e doutorados e tal, não sei o quê, que são advogados, médicos, engenheiros, dentistas, sei lá, a porra que for, entendeu? Elas falam um monte de bobagens, influenciam as pessoas e são os tais formadores de opinião errada. Aí eu te pergunto, como é que essa inteligência artificial vai chegar ao ponto, né, de fazer esse trabalho para ajudar essas pessoas? Tipo assim, escuta, estão dizendo isso aqui, isso é verdade? Por exemplo, comunismo. A pergunta, aliás, você que está vendo esse programa, tenta fazer essa pergunta aí no chat GPT. Tipo assim, o comunismo vai voltar no Brasil? Vamos ver que resposta que ele vai dar. Será que ele vai dizer que vai voltar uma coisa que nunca existiu em lugar nenhum? Agora, como que você convence as pessoas cuja cabeça foi feita... Doutrinada por um monte de mentiras, cara. A internet, ela democratizou muito, né? Sim, tem milhões de benefícios, né? Tem os benefícios, mas como tudo na vida, nós temos pontos positivos e negativos, né? Os malefícios. Os malefícios. Então, a gestão dessa facilidade hoje de acesso à informação... Essas informações espalhadas estão sendo geradas a todo momento, a gestão disso é complexa, né? Quando não tinha internet, a gente assistia o Jornal Nacional e tomava aquilo como verdade. E era aquilo. Né? Formador de opinião ali, ó. Pois é outro problema, né? Ou seja, você estava sendo manipulado... E às vezes não sabia. Por um viés ideológico. Por um viés que sempre... Entendeu? E que como tudo... sempre vai existir um viés, né? Assim como os modelos de IA, os modelos, os programas, os sistemas, ele tem um viés, que ele é quem programou ele inconscientemente, às vezes não está agindo de má fé, mas está colocando ali... Vamos dar aqui vamos explicar isso de uma forma mais tranquila. Vamos supor que o Elon Musk seja lá um dos proprietários de uma inteligência qualquer, né, grande e tal. O chat GPT é da Microsoft, não é? Hoje hoje sim. Ela é majoritária, vamos dizer assim. Pois é, então tá lá... O Elon Musk participou do projeto inicialmente, né, na OpenAI, aí vendeu a parte dele, mas agora ele já está criando uma outra. Aí vamos imaginar então o Bill Gates, certo? Vamos imaginar que o Bill Gates, pelo que eu sei dele, me parece que ele é um cara ali do centro e tal, ele não tem cara de um sujeito radical, né, assim, ideologicamente falando. Então, é bem provável que isso dele, ou seja, essa visão de mundo dele, vai estar impregnada lá no entre aspas, raciocínio do chat GPT. Né, que não é raciocínio, mas é o que você falou, ó, as planilhas que foram feitas para ele ter o entendimento e tal, vão obedecer esse padrão, porque fala assim, não, isso aqui não pode agir desse jeito, porque isso aí é extrema-direita, ou isso aqui não pode porque é extrema-esquerda e tal, enfim, mas tem esse viés. Os caras precisam vigiar isso o tempo todo. Exatamente. A ética também, né, então você não tem... É o que a gente fala, os modelos, eles são frios, os modelos de inteligência artificial são frios e vão responder de forma fria, sem observar o contexto histórico, né, atual, sem observar o ambiente, sem observar as pessoas que estão em volta. Ou seja, eu faço uma pergunta, o cara me responde sem levar em consideração que eu tô no Brasil. Ele não vai fazer ele não vai levar isso em consideração. Exatamente. Sua classe social não vai levar em consideração. Pois é, e a mesma pergunta vai ter a mesma resposta se eu tivesse lá sei lá, lá no Polo Sul, Polo Norte, sei lá. Da mesma forma. A mesma resposta. Mesma forma. Às vezes poderia ter uma resposta
um pouco diferente, porque são, como eu falei, no caso do ChatGPT, um modelo probabilístico, né? Às vezes a palavra que ele colocaria ali no texto para te passar aquela informação poderia ter um sentido um pouco diferente, um sentido semântico um pouco diferente. Leandro, mas assim, quando a gente teve a ideia de fazer um programa aqui sobre inteligência artificial, eu raciocinei da seguinte maneira: falei, cara, a gente não sabe nada sobre isso, né? Eu que sou um cara leigo nesse assunto, eu sei o que todo mundo sabe, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma noção melhor, porque eu já lidei muito com a computação em outras coisas, certo? Então eu tenho uma noção legal de como funciona isso. Mas de inteligência artificial não tem nada, não tem absolutamente nada. E a minha preocupação, além que a primeira preocupação que eu tenho é com o uso dela. Como que as pessoas vão utilizar isso, quem vai utilizar, como é que vai ser esse acesso, né, e tal. Até mais do que como ela é feita, como é que ela pode chegar a tal ponto e tal. Então, vamos pensar nas crianças, né, que são assim, alvos prediletos do mercado, né, em si, né? Porque na minha opinião, né, o grande vilão do planeta é o mercado. Por que é o mercado, Leal? Por que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o mercado que gera o desejo. E é o desejo que move as pessoas. Isso é o principal, certo? O mercado está gerando desejo a cada milissegundo. Por quê? Você entra numa rede, tem um monte de coisa lá, e você, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, meu carro já está velho, minha roupa já está demodê, meu aparelho de celular já tem 5 ou 10 depois dele. Ou seja, isso está fazendo com que você tenha desejos, esses desejos vão se transformar em ações, e aí ele termina onde? Ele termina quando você vai lá e compra um celular novo, sendo que você não utilizou nem 10% do seu celular que você está deixando lá. Ou seja, você está fazendo uma substituição desnecessária. Eu ouvi de um empresário uma vez, que falou assim, não, Léo, se todo mundo pensasse como você, não tinha economia. Você fica andando nesse carro velho aí, cara, e aí, porra, a indústria economia tem que girar. A economia tem que girar. Acontece que já passou do limite faz tempo, né, cara? Já. Você vê pessoas aí, cara, se endividando para ter coisas que elas acreditam que farão delas pessoas melhores, cara. O sujeito acredita piamente que se ele chegar numa turminha qualquer lá pois então sabe, e mostrar uma merda de um celular, último tipo, iPhone 40... Oh, esse cara é um cara do caralho, porque tem um iPhone 40. É mesmo, cara. Por quantos dias isso vai acontecer? Assim que lançar o 41, ou você compra o 41, ou então você já virou um Zé Mané. E esse consumo exagerado é o que a indústria quer, né? Porque com esse consumo exagerado você vai produzir informação. Então, deixa eu fazer a pergunta que eu queria fazer em função desse raciocínio que eu fiz aqui, de que o mercado é o cara que é o gerador do desejo, e é o desejo que move as pessoas. Então, o mundo está girando em torno disso. Aí eu te pergunto, na sua opinião, a inteligência artificial, ela vai a favor do mercado nesse sentido? Ela vai continuar com essa lógica, possibilitando essa lógica, você acha? Sim. Por quê? Vamos pegar uma área da IA, que são os algoritmos de recomendação. Né? Esses algoritmos de recomendação, eles estão presentes no Facebook, no Instagram. Então, você viu ali um carro, gosto de um Fusca. Né? Você fez uma consulta, pronto. O algoritmo de recomendação já captou que o Leal gosta do Fusca e vai te bombardear com essas informações, vai te deixar mais ansioso, vai promover em você
uma ânsia, um desejo de querer trocar o seu Fusca, comprar um outro Fusca 66. Os donos de Fusca a essa altura estão de cabelo em pé, cara. Assim, eu acho Jesus e eu acho que, assim, Léo, na minha opinião, isso não vai demorar muito. Primeiro vai ter que ser regulamentado, mas os nossos dados, eles vão ser tratados como commodities. Então, você vai ser remunerado para isso, para produzir dados e abrir as suas informações. Então, a IA, os modelos de inteligência artificial, se você quer cortar o mal pela raiz, né? E não tem nada de teoria da conspiração, filme Exterminador do Futuro, isso aí isso é besteira. Não vamos ter. Hoje nós temos armas de guerra, drones, né? Estão sendo usados aí na guerra Ucrânia e Rússia, mas nada mais é do que um robozinho que ele georreferenciado, que ele vai numa determinada longitude e latitude, numa coordenada e solta uma bomba. Mas não tem nada além disso. Ele não chega lá no não, eu vi um alvo melhor ali, vou lá. Ele não reconheceu o ambiente, não sabe se ali... Ele vai lá e solta a bomba. Ele não viu o ambiente. Ou seja, trocando em miúdos, ele só vai fazer o que você mandar. Foi programado, né? Aquilo, pronto, acabou. Então, se quer cortar o mal pela raiz, é você cortar a fonte, a matéria-prima desses modelos de AI. E qual é a matéria-prima? São os dados que são produzidos a todo momento pelos cidadãos, né? Pelo desejo de trocar celular, comprei isso, comprei aquilo, comprei um notebook novo, agora eu não quero mais isso, passei para o meu filho, todo mundo ali conectado e produzindo texto a todo momento, sem saber que está produzindo texto, né? Então, produzindo informação. Falei errado aqui, produzindo informação. Então, quando a gente compra um celular e você dá um celular para o seu filho, você tem que tomar o cuidado de ir lá e bloquear todas as funções, porque ele está sendo rastreado ali, né? Onde ele foi, por onde ele passou, isso tudo está sendo jogado na nuvem, né? Do Google, Microsoft. Eles estão pegando quem está capturando esses dados sabe tudo sobre você. Tudo. E aí às vezes você chega num shopping, né? Que você vai lá frequentemente, e ali naquele shopping tem um vendedor que está anunciando numa rede social, pagou para anunciar numa rede social, deu match, né? Você leal, chegou ali naquele local, o anúncio vem para você, uma notificação, olha, você não gostaria de comprar aqui esse perfume? Aí você fala, nossa, mas como que sabe que eu gosto desse perfume, né? Cruzou as informações por onde você percorre, que você vai no shopping frequentemente, né? Que você já fez uma consulta prévia na sua casa sobre um perfume que você gosta. Ou seja... E aí, quando você chegou naquela rota, aquele anunciante que está publicando, jogando informação quem está recebendo social, aquele dinheiro para fazer isso já coloca aquela informação para você. Já coloca e fala, opa, aqui ó, esse é o cliente ideal. Deixa eu te falar uma coisa, Leandro. Outro dia alguém que é um medo que as pessoas têm também, a inteligência artificial ela vai poder acessar as câmeras que tem nos computadores ou no celular sem você saber? Se for programada para isso, sim. Teve até um caso, eu não me lembro da data, mas algumas TVs não sei se foi Samsung, que eles obtinham essas informações, né? Escutavam, né? O que estava se passando no quarto, e aí isso deu um maior problema. Eu tenho que fazer uma pesquisa, mas isso ocorreu, né? Ou seja, escutando, vendo. Exatamente. Imagina você estar na sua casa hoje todo mundo tem uma Alexa em casa. A Alexa ali a todo momento ela está escutando os padrões de voz, o que você está falando. Ou seja, vai chegar um momento em que você... O que você fala... Tipo assim, ó, eu vou ali no banheiro, vou ali no banheiro dar uma mijadinha, ou sei lá, fazer um xixi, cada um fala do jeito que quiser, né? E aí eu assim, não, mas aquele banheiro ali, ele tá protegido. Lá não tem nada.
Nada. Peraí, você tem certeza que aquela lâmpada lá não tem uma câmera dentro da lâmpada? Porque isso já existe, inclusive, né? Lâmpadas que na verdade são câmeras e tal. Tem certeza? Porque, cara, você não vai ter privacidade nenhuma. Nenhuma. Então, isso é assustador, né? Agora, Leandro, você tem filho pequeno e tal, né? Um garoto de 10 anos. E as crianças, hein? Você, agora falando como professor doutor da engenharia da computação e como pai, né? Como é que você pretende... eu vou usar uma palavra meio pesada, mas assim, vai significar o que eu quero, né? Tipo, como é que você vai proteger o seu filho dos malefícios da inteligência artificial? Você tem que conversar, né, com seu filho, tem que instruir ele, tem que explicar e tudo na idade certa. Então, por exemplo, meu filho, o Enzo, hoje ele já tem um celular para joguinhos, mas eu coloco aplicativos de controle parental para restringir o uso de tela, porque isso causa um mal terrível para a criança, né? Tem até estudos falando que crianças com predisposição, crianças que não são autistas, mas que podem se tornar autistas só pelo uso exagerado em tela. Então, esse controle parental eu limito. Limito os joguinhos dele, que eu sei quais são, e ele não tem permissão para instalar nada no celular dele, né? Tudo eu fico sabendo, quanto tempo ele ficou, e acabou o tempo. Coloquei lá, meu filho, sábado e domingo. Sábado você tem 1 hora, né? 30 minutos. Acabou o tempo, acabou. O celular dele se fecha e ele já está condicionado, porque você tem que conversar muito, né, com os filhos. Para chegar nesse ponto. Você não pode simplesmente chegar lá e fazer, então a partir de agora vai ser isso. E eu não vejo que a gente não pode agir também de forma abrupta e falar, não, você não vai ter isso e pronto. Deixá-lo à margem disso. Entendi. Porque isso vai ser a parte da vida dele. Basicamente, eu não sou nenhum psicólogo de crianças, mas basicamente é o seguinte, a criança precisa entender por que aquilo está acontecendo. Isso. Né? E qual é o benefício para ela. Mesmo que isso seja uma coisa difícil, porque, cara, todo mundo já foi criança. Então, assim, ó, eu quero brincar na rua. Aí alguém fala, não vai. Aí a criança fica numa situação. Agora, quando você vai lá e fala assim, olha, brincar na rua, não pode, porque vem um carro, né, pode machucar um de vocês, pode haver um atropelamento e tal. Então, você pode... o problema não é brincar, é onde você está querendo brincar. Então, vamos arrumar um local que não passa carro, que seja protegido, que você pode brincar lá com seus amigos, não tem problema nenhum. A criança, ela é óbvio que ela vai entender, né? Agora, a maioria, não e ponto, e quem manda aqui sou eu, não é isso? Que acontece? A maioria dos pais Agora, Leandro... Quem manda sou eu, ou às vezes os pais resignados, né? Que entrega e deixa correr solto. Sim. E aí isso gera um problemão lá na frente. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, viu, meu amigo? Para não ter trabalho, né? Aliás, é o seguinte, que eu falo. Essa de lavar as mãos, né, principalmente em relação ao uso da internet nos computadores, nos quartos, que as crianças ficam trancadas no quarto lá, com livre acesso à internet através de PC, certo? Ou no celular. Cara, o sujeito que faz isso, vamos dizer, a família, né? Pai e mãe, né, quando permitem que isso ocorra, cara, o risco que a criança está correndo é enorme. Agora, como que essas pessoas não conseguem enxergar isso, cara? É tipo assim, cara, você é o cúmulo vou falar uma palavra aqui que talvez eu esteja inventando agora. É o cúmulo da relapsidade. Ou seja, inventei uma, né? Você tem que ser muito relapso em relação ao seu filho, cara, para deixar ele com acesso à internet liberado lá. Primeiro, porque essa criança não tem noção e ela pode ser... Quantos e quantos não são agarrados à internet aí? Crianças que suicidam, por exemplo.
Entendeu? Então é o seguinte, Leandro, você é um cara da computação, então para você é fácil você proteger seu filho, fácil entre aspas, né? Tô dizendo tecnicamente ali no aparelho, mas você teve que fazer o beabá todinho de pai, que aí é outra conversa. É outra conversa. Né? Então assim... E a proteção, ela vem com orientação. Claro. E não com exclusão. Como que essas pessoas podem acessar esse conhecimento para fazer o que você fez, por exemplo, no celular? Falar, não, ó, como é que é isso? Onde as pessoas podem buscar esse conhecimento para depois de conversar com as crianças, a criança entender e tal, o sujeito falar, não, então agora eu tenho controle, né? Porque a maioria não sabe mexer no celular, quem ensina para eles é o filho. Eu conheço vários casos assim, não, meu filho tem tudo celular, eu não entendo nada dessa merda, meu filho é que sabe. Ah, é mesmo? Seu filho é que sabe. Que idade ele tem? Ah, tem 12, tem 11, tem 13... Não sabe. Ou seja, cara, então assim, voltando à nossa conversa, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela existe a possibilidade, né, de quem está lá fazendo o beabá para que ela seja inteligência artificial, mire nas crianças de uma forma malandra, na sua opinião? Existe essa possibilidade? Sim, sem dúvida. Né? Olha só, cara. Porque esses modelos, apesar deles não serem, vamos dizer assim, open source, né, o ChatGPT, mas já tem modelos baseados no ChatGPT, que é uma área que chama Large Language Model. Então você encontra algoritmos de recomendação, algoritmos de redes baseadas no GPT, livres, que você pode pegar e utilizar, né, para um fim. E isso é preocupante, né? Mas, por exemplo, cada vez mais nós vamos ficar na mão das big techs. Você pegar um modelo para ter uma precisão, gerar os textos como o GPT gera, isso aí, para nós, um computador em casa, um notebook, isso é inviável, né? Eu peguei alguns dados aqui, no ChatGPT. O ChatGPT, ele utilizou o 4, né? Isso não são dados oficiais que o OpenAI não divulga, mas são estudos científicos que as pessoas observam e chegam numa estimativa. Uma estimativa de 25 mil placas, né? NVIDIA A100. Então são 25 mil GPUs. Cada GPU dessa... Isso você está falando de processamento. De processamento. Cada GPU dessa custa $15.000. São 25 mil placas. 25 mil placas. NVIDIAs A100. Então, $15.000 cada uma. Então, isso dá um custo, né, só de placa de 375 milhões. Né? E isso aqui são milhões de dólares, tá? Então, ou seja, essas placas é que vão gerar o processamento que ele precisa. Exatamente. Vai fazer aquele recorte histórico. Então, o último recorte histórico que ele processou foi o quê? De janeiro de 2023 para trás. Tudo que foi produzido na web. E você está falando de processamento de vídeo utilizado para outra coisa. Essa GPU não é o processador normal porque no processador normal, se aqui eu estou usando 25 mil GPUs, né? CPUs, aí você pode escalar isso daí, um número um número insustentável. Insustentável, né? Até pelo consumo de energia. E aí você entra, por exemplo, para processar isso, né, o tempo que essas GPUs que estão acopladas, tem uma CPU lá, tem um computador, mas essas GPUs todas trabalhando em conjunto, isso ficou ligado entre 90 a 100 dias, full time, né? 24 horas. Processando numa velocidade alucinada. Para depois de 100 dias, 90, 100 dias ali, falar, está aqui o ChatGPT, é o que nós conversamos, né? A matriz lá, com os vetores, com as probabilidades de ocorrência de palavra uma após a outra, está aqui o oráculo, né? O oráculo de janeiro de 2023 para trás. Ou seja, de janeiro de 2023 até lá atrás, quando começou essa coisa de internet e tal, não sei o quê, esses dados todos foram parar lá e foram processados em 90 a 100 dias por 25 mil GPUs. 25 mil GPUs. GPUs, né? Que $15.000 cada uma.
375 milhões eu coloquei aqui. Só, nós estamos falando só de placa de vídeo usada como CPU, né, na verdade. Exatamente. E também tem outro dado aqui interessante, essas placas ligadas, né, o consumo delas estimado aqui é de 51 a 62 milhões de quilowatt-hora. É muita... Ou seja, só mesmo empresas desse tamanho aí tem condições de fazer isso. Tem condições de fazer. Se a gente pegar aqui no Brasil, um cidadão brasileiro em 2022, são dados da ANEEL que eu peguei, né? 2.362 kWh. Então, um cidadão ele consome por ano, consumiu em 2022... Um ser humano normal. Um ser humano normal, uma casa, 2.362 kW. Se você dividir isso aí por 12, vai bater lá uns 200 kW, né? Que é o que as pessoas... Mês, por mês. E o GPT, então se a gente fizer uma continha aqui, ó, de 51 a 62 milhões de kWh. Vamos pegar uma média, 55 ali. 55 milhões de kWh, vamos dividir por 2.362, que é o consumo de um cidadão brasileiro, né? Você daria para alimentar a energia que foi despendida no treinamento do ChatGPT, daria para você alimentar, fornecer energia para 23.285 pessoas. Durante um ano. Residências durante um ano. É muita energia. Não, você pensa, vamos falar aqui. A gente fala em economia, aí entra em economia. Vamos imaginar aqui uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, certo? Ó, a energia que essa cidade vai consumir por um ano é o que essas 25 mil GPUs utilizaram de energia em 100 dias. Em 100 dias para esses cálculos todos e tal. Exatamente. Cara do céu. E o custo diário no ChatGPT? Uma coisa é você indexar as informações, pré-processar, vetorizar todos os textos. Preparar o modelo ali, a matriz de vetores. E para funcionar? Aí para funcionar isso é um custo de $700 mil por dia. Né? $700 mil por dia. Multiplica isso por 365. E ainda eu tenho outro dado interessante aqui, ó. Quando você faz uma consulta no ChatGPT, então, vou colocar lá. Fala uma frase aí, Léo, você que é muito criativo. Como fazer doce de leite? Como fazer doce de leite. Então, como fazer doce de leite. 5 palavras. 5 palavras, ou numa linguajar mais técnica, nós temos 5 tokens, né? Então, o custo do ChatGPT, quando você forneceu essa informação ali, você teria um custo de 3 centes de dólar a cada 1.000 tokens, a cada 1.000 palavras. Então, aí você gastaria menos, né? Você consumiria menos. Então, se eu fornecer ali 1.000 palavras no prompt do ChatGPT, isso para a Microsoft, para quem está sustentando o ChatGPT, é um custo de 3 centes de dólares. Né? $1, vamos colocar aí 5 reais, então 15 centavos. Se você colocar 1.000 palavras ali para consultar no ChatGPT e apertar Enter, você já gerou um custo para a Microsoft de 15 centavos de real. Né? Ou seja, sustentar isso diariamente num mundo com 8 bilhões de pessoas. E aí o que aconteceu? Eles lançaram o ChatGPT, o 3.5, né? Um boom de acesso e tal. Aqui é o futuro, aqui é o exterminador do futuro está aí. Um boom de acesso, milhões de usuários, escalou de tal forma que eles não estavam prevendo, e aí agora isso está se tornando insustentável, né? Até claro, é lógico. A gente está falando aqui, ó, 25 mil GPUs, olha o consumo de energia disso, $700 mil por dia para manter o sistema rodando. Então, só essas big techs mesmo para conseguir manter tudo isso, né? E aí eles estão passando o quê? Por isso que eles estão cobrando agora. Agora já você tem a acessar versão o 4. E dizem que essa versão 4, ontem mesmo alguém falou isso comigo. Cara, a versão 4 é assim, a diferença de um coelho para um carro.
Falei, cara do céu, como assim? Não, dizem que a versão 4, não sei se isso corresponde à realidade, mas é óbvio que a versão 4 já tem bilhões de outros dados que vieram depois. Outros parâmetros, né? Mais informação. Porque o que gera... E outra coisa, mas ela está como, digamos assim, com uma capacidade maior de dar respostas melhores. Por quê? É isso que eu queria saber. Porque todo modelo de IA, ele depende de dado, de informação. Você não vai fazer um modelo de preditivo de inteligência artificial quando você tem uma massa de dados muito restrita. A gente fala que ele não consegue generalizar, né? Ou seja, as próprias perguntas que estão sendo feitas estão alimentando ele também nesse sentido. Exatamente. Ele está aprendendo com isso. Vai aprendendo, vai criando árvores de decisão ali, né? Então, o 4 agora, o último treinamento dele, de 2023, a versão 3.5 era de 2021. No mundo amplamente conectado, todo mundo produzindo informação, uma janela de 2 anos é muita informação. Não, se a gente for fazer assim um cálculo, né? Tipo assim, no ano de 2023, né? Durante todo o ano de 2023, produziu-se mais informação do que os 15 primeiros anos de internet. É bem provável que seja assim. Porque quanto mais o tempo passa, mais conexão e mais necessidade, e as pessoas estão lá, né, amigo? Então, produzindo conteúdo a todo momento. Há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás, em 93, vamos falar de 96, que eu tenho certeza que você já tinha a internet lá discada, né? Então, 96 KB. Modem US Robotics. Pois é, então, você já tinha, em 96, você já tinha a internet. Olha, de 96 a 2006 são 10 anos. Com toda certeza, a quantidade de dados gerada só em 2023 é muito maior do que esses 10 primeiros anos aí, de 2006 de 96 a 2006, porque o acesso era infinitamente menor. Né? Muito mais restrito. Não, e outra, com certeza. Agora, Leandro, uma outra coisa que me chama a atenção em relação à inteligência artificial é o seguinte: a gente corre o risco na inteligência artificial, de certa forma, isso que eu vou te perguntar já existe, mas eu quero saber se isso pode ser uma tendência dela ficar específica. Tipo assim, tem uma inteligência artificial para música, uma inteligência artificial para engenharia, ou seja, ela fica específica. Sim, e isso já acontece, né? Isso já acontece. Então, por exemplo, instituições públicas, né, que eu trabalhei em algumas, foi cogitado, vamos colocar aqui o ChatGPT, mas não funciona. Aquele ditado, cada macaco no seu galho, né? Então, por exemplo, num serviço público, onde, vamos pegar uma casa de leis, né? Um ambiente legislativo, você tem que ter um modelo treinado para aquilo, no contexto, né, de legislação. Numa instituição jurídica, num contexto jurídico, e assim vai. Então, isso já ocorre. Você tem modelos específicos, né? E você pegar o ChatGPT também, isso também tem um outro problema da segurança. O ChatGPT, além dele ser generalista, alguns malucos, eles estão aceitando a proposta da Microsoft lá, de Oráculo que vai resolver todos os seus problemas, e colocando os dados dessas instituições, fornecendo para eles, né? Mas eu vejo isso com muita preocupação, principalmente em instituições de fiscalização, onde você tem instituições que investigam, né? Processos investigatórios, vamos pegar um exemplo, Ministério Público. Então você não pode pegar um modelo desse, pegar os seus dados e jogar esses dados para a nuvem. Imagina o risco, né? Processos sigilosos, processos de... Mas isso é básico, cara. É básico, mas tem gente fazendo isso, né? Ou seja, tem gente achando... Acreditando que o ChatGPT, que é um modelo generalista,
vai resolver os seus problemas. E você está resolvendo mais o problema deles Claro, do que os seus. Lógico. E outra coisa, vai lá cobrar, fala, não, eu te forneci os dados, agora... Não, agora é o seguinte, agora eu sou o rei, entendeu? E o meu reinado vai durar milênios. E a gente até brinca, né? Já trabalhei em alguns contratos grandes de contratação de Google, Microsoft e tudo. Essas Big Techs, elas são conhecidas pelos seus produtos, por suas soluções, mas o pós-venda é horrível. Aí vai precisar. Aí é o profissional falando, né? Cara, o pós-venda chega a ser lamentável. Né? Você contrata, vamos pegar um exemplo aí, você contrata uma nuvem da Microsoft ou o próprio Gmail e coloca lá numa instituição pública ou na sua empresa. Colocou lá na sua empresa, está lá rodando. O Brasil, o mercado brasileiro, representa um cisco no orçamento dessas Big Techs. É insignificante. Então, virou um ano, ela pega e fala, o meu contrato com você, Léo... Acabou. Nem que acabou. Meu contrato com você era 100 mil reais por ano, agora é 600 mil reais. Aí você fala, nossa, mas... o ajuste não é pela inflação, não. E aí você tem independência, porque seus dados estão lá. Você tem independência, seus dados estão lá. Aí, agora, se você não quer, para mim faz diferença. Ou seja... Pega o seu HD externo lá, vem aqui espetar no meu data center e fazer o backup dos seus dados e transferir para onde você quiser. Mas esses dados... seus já ficam lá, claro. Já estão sendo utilizados nesses modelos de rede regenerativa, né? Generativa, como o GPT, como vários outros modelos, e aí já era. Né? Ou seja, se você acha que pode dar o tomé nos caras, saiba que você já tomou o tomé antes, só quando você chegou lá para fazer, você já tinha tomado o tal do tomé. E aí tem a linha que aí eu defendo, aí são o quê? Os modelos de IA específicos, como você colocou, específicos, né? Fechados, né? Com os dados preservados. Então, é o lógico, né, cara? Você vai pegar o sistema... Vamos pegar o Congresso, por exemplo. Congresso Nacional, tal, não sei o quê. Uma coisa é você criar uma inteligência artificial, já que isso já existe... os abertos, né? Códigos. Já existem códigos abertos para você trabalhar e fazer e tal, não sei o quê. Uma coisa é você ter um sistema fechado, raciocinando lá, de acordo com aquela necessidade, com todos os dados protegidos ali. Outra coisa é você pegar o Congresso e abrir para o chat GPT. Cara, tá louco. Ou seja, então, isso acontece com as pessoas normais, comuns, né? Ou qualquer outro usuário. A maioria. Você está fazendo o que você está colocando, você está baixando as suas calças e botando a bunda na esquina, onde passa um monte de... Sabe, né, o que é? Pois é isso que você está fazendo. Por isso que a gente estava conversando, tem que haver regulação, né? E quando a gente fala de regulação... Aí surgem umas figuras, né, para dizer que não, que é absurdo, que gente mal intencionada que já usa as redes dessa forma, entendeu? Porque se aparece aí uma inteligência artificial capaz de, com senso crítico instalado nela, para dizer, isso aí é mentira. Por conta disso. Se você quer falar isso, você tem que falar desse jeito. Do jeito que você está falando aí, não. Você está tentando levar as pessoas ao erro. Ok? É a história do ideologia de gênero. Cara, quando eu ouço esse termo, me dá vontade de vomitar. Por quê? Porque o que aconteceu? Um sujeito na Argentina criou esse termo, certo? Que isso já vinha lá de um esquema da Igreja Católica, lá do povo da Inquisição, né? E criaram essa merda como uma possibilidade. Inventaram
uma possível chegada de uma ideologia que eles chamaram de ideologia de gênero, não sei das quantas, uma pauta moral vagabunda, certo? E aí isso virou o quê? Isso virou uma possibilidade, impregnaram isso na esquerda, então, não, se a esquerda foi eleita, eles vão trazer ideologia de gênero. E o que é a ideologia de gênero? É um absurdo, cara. Ninguém em sã consciência aprovaria aquele absurdo que é. Só que isso nunca existiu em lugar nenhum. Então, em cima do discurso da ideologia de gênero, o que conseguiram eleger de gente da religião, que tinha que estar na cadeia, você entendeu? Um povo mal intencionado pra capeta, por conta disso. Se esse prefeito aí foi eleito, ele vai trazer ideologia de gênero, e aí o bom é você, é o pastor tal, é o padre não sei o quê, é o religioso não sei o quê, ou seja, criaram uma situação para dizer que se um determinado grupo ideológico chegasse ao poder, eles iam criar a ideologia de gênero. Só que ideologia de gênero não existe em lugar nenhum. O que existe, e é uma coisa científica, é a identidade de gênero, que precisa ser estudada realmente. Então, universidades sérias, com grupos multidisciplinares estudando isso. Claro, porque, são tantos os gêneros que a gente precisa entender isso, como é que isso vai funcionar do ponto de vista legal, como é que essas pessoas são incluídas na sociedade, ou seja, um monte de coisas que precisam ser estudadas mesmo, cientificamente. Aí vem essa conversa fiada, dessa pauta moral vagabunda, e não impregnaram nas pessoas um pavor por uma coisa que nunca existiu. Ou seja, daí para a Terra ser plana é fácil. É um passo. Né? Daí para o comunismo que vai voltar, um trem que nunca existiu. Ou seja, e onde isso prosperou? Aí é que está. A resposta é simples. Na internet. Na internet. Ok? Então agora, com a inteligência artificial, isso pode piorar. Porque se a inteligência artificial é capaz de dar uma informação errada, dependendo da pergunta, ela vai te alimentar de informação errada, jovem. Se você perguntar ideologicamente, é tipo assim, sei lá, você faz uma pergunta, mas você quer aquela resposta. É assim que a fake news entra nas pessoas, né? Você manda uma notícia que vai agradar o sujeito. É uma mentira deslavada. Mas agradou a ele pega e compartilha. Ele deseja que aquilo seja verdade. Olha só como é que funciona a cabeça do ser humano. Ele deseja que aquilo seja verdade e aí pronto, está instalada a fake news. Agora, esperar que a inteligência artificial vai combater isso é um sonho. Isso aí a gente tem que aprender a conviver, né? Então, por exemplo, o que você falou aí, me veio aqui na memória que todo modelo de IA, você tem os dados para treinar o modelo, para submeter esses dados no modelo. E aí me veio aqui em mente que para você submeter esses dados, você tem que ter os dados balanceados que a gente fala. O que são os dados balanceados? Se eu quero falar para um modelo de IA que isso aqui é uma caneca e aqui é um celular, eu tenho que fornecer o mesmo número de exemplos de diversos tipos de caneca, o mesmo número. Então, se eu fornecer aqui no meu dataset, meu modelo, para ele processar, eu tenho que fornecer 100 aqui de exemplos de caneca e 100 exemplos de celulares, para ele ficar um modelo balanceado e não ficar enviesado. Entendi. Porque se eu forneço aqui 100 modelos de caneca e só um exemplo de celular, já fica desbalanceado o modelo e ele pode te fornecer informações erradas e não ter uma acurácia muito precisa, entendeu? Leandro, uma coisa, eu já falei isso aqui para você, vou repetir, uma coisa que me preocupa demais, né, é o uso da inteligência artificial pelas crianças, né? Tem muita gente por aí achando que, não, agora, que legal, então, você acha que as Big Techs vão criar uma inteligência artificial específica para atender essa demanda? Mas quando eu digo atender essa demanda, não é beneficiar essa demanda, não. Não. Você entendeu? Porque não tem benefício, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Se eles verificarem que ali tem um filão de mercado que vai dar um retorno financeiro para eles alto, eles vão entrar. Entra. Isso aí é o mercado movimenta o dinheiro, né? Então, se ali eu tenho lucro,
eles exploram sem... E se você, a propaganda, né, no caso, para a criança, ela já tem uma regulação até forte, né? Você não pode dizer qualquer coisa. Antigamente podia. Então, você levava a criança a querer um produto até quase que de forma doentia. Então, isso foi sendo regulado. Hoje, você não pode usar certos termos, você não pode fazer certas coisas para atrair a atenção de uma criança. Né? Agora, se as Big Techs não forem reguladas, se não tiver regulamentação, eles podem levar as crianças a qualquer lugar que eles quiserem, irmão. Eu acho que o primeiro passo, assim, uma dica para quem quer, eu acho que todo pai, se ele se predispõe a fornecer um celular, um tablet para o seu filho, ele tem que ter um controle parental. Um software para controle parental. Você não pode deixar seu filho sozinho lá. Não pode deixar sozinho, é um risco tremendo, né? E eu não deixo. Então tem que ter um sistema de controle parental. Eu uso o Google Family, né? E veja bem, quem está falando isso não é o Leandro pai, é o Leandro que é doutor nesse assunto. E mesmo usando o controle parental, eu sei que ele está sendo... O uso que meu filho está fazendo do celular está alimentando os algoritmos lá do Google, no caso eu uso o Google Family. Mesmo com controle, mesmo com tudo que você faz, a criança ainda pode ser prejudicada com... E aí é a orientação, é o dia a dia ali, é o papel aí que você falou, é outro departamento, é o papel de pai, né? Sim, claro. Dia a dia junto. Então, por exemplo, meu filho, eu converso com ele a todo momento, a todo instante, e ele já chegou em mim assim, papai, esse joguinho aqui, eu tô querendo jogar ele. O senhor poderia ver se tem vírus nele? Ele já sabe que é vírus, já sabe que aquilo pode prejudicar. As consequências, sabe que pode prejudicar. Você olha aí para mim, papai. E aí, eu fiquei feliz com isso. Um dia ele, espontaneamente, ele falou, papai, é muito importante você controlar o meu acesso ao celular. Espontaneamente. Eu até falei, Pois é, por quê? Porque ele já entendeu que isso é para proteção dele, né, cara? É tipo assim, meu pai me ama, meu pai quer o melhor para mim, e se ele está dizendo, e se ele está controlando isso, é porque ele sabe que eu posso ser vítima aqui de alguma coisa. Não é esse raciocínio tão assim, adulto como eu estou fazendo, mas de alguma maneira ele está percebendo que a sua postura em relação a ele significa amor. Por que eu estou dizendo isso? Porque se não fosse assim, ele reagiria. Porque toda vez que a criança... Uma criança que se sente amada, ela aceita de bom grado, né, o que você tem a dizer para ela. Aceita. Certo? Estou dizendo assim, a criança que se sente amada pelo pai, se sente amada pela mãe. E outra coisa, não é suficiente você dizer que ama seu filho, né? Não é por aí, não. Esse amor tem que ser demonstrado diariamente. E aí a criança que se sente amada, ela está aberta às suas recomendações, aberta ao seu, entre aspas, controle, né? Daquela vidinha que está começando ali, do seu auxílio que vem. Mas essa criança precisa se sentir amada. Não adianta você ficar, não, o papai te ama, o papai... Não. Não demonstra. Exatamente. Ele tem que sentir isso na prática. Na prática. Entendeu? É ação, né? Pois é. Para uma criança de 10 anos chegar, papai, é o seguinte, eu acho que é legal. Eu fiquei surpreso com isso, assim, muito... Entendeu, cara? Ou seja, está funcionando, né? Funciona. Está funcionando. Funciona. Leandro, assim, se hoje você fosse contratado para dar uma palestra sobre inteligência artificial, né, para pessoas comuns como eu, né, que não entendo coisíssima nenhuma disso, que sou um usuário comum, né, e eu preciso dizer isso porque se eu falar qualquer coisa técnica aqui, eu estou falando besteira, que não é a minha praia. Né? Eu tenho a minha praia de onde eu conheço profundamente, com mais de 40 anos de experiência, e aí posso falar. Agora, isso não, então eu sou um usuário comum. Aí você foi contratado para fazer uma palestra. Falou, a gente vai reunir lá não sei quantos empresários, pessoas, profissionais liberais, médicos, dentistas, gente comum, professores e tal. E aí você aceitou dar a palestra. Quando você foi para sua casa
e falou, eu preciso pensar nessa palestra, qual seria o viés dessa palestra? É difícil, né, Mano Leal? Pô, aí, entendeu? Mas raciocina aí, assim, ó, eu levaria para essa palestra esse assunto, por isso. É disso que eu preciso saber. Sabe por quê? Porque isso vai gerar nas pessoas falou, opa, então eu preciso saber disso, eu preciso saber daquilo, esse cara está dizendo que falaria isso, porque isso é importante, entendeu? É com esse objetivo. Eu acho assim, levaria, instruir as pessoas para não ter medo de inteligência artificial, isso aí... Que ela é burra. Que ela é burra, que o ser humano, o papel do ser humano é insubstituível. A IA, ela vem para apoiar as decisões, para fomentar ali, subsidiar uma tomada de decisão. A decisão final, ela cabe a nós, né? Ao ser humano. Falaria também das questões de segurança, né? Para você... é o que eu falei, você quer cortar o mal pela raiz, bloqueie todas as informações que são enviadas para a nuvem sua, você pode fazer isso, né? Que é outra coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe. A maioria está tudo aberto. Deixa lá, aberto. Todas as portas estão abertas. Vai instalar um aplicativo. Instalou um aplicativo, isso já tem que ser alertado, mas fala lá, você quer... Você permite que seus dados... Você permite que a sua localização e seus dados aí você vai seja enviado só durante o uso do aplicativo ou a todo momento, né? Aí tem gente que vai no padrão ali, clica, vai mandando. Ou seja, o que eles precisam já está clicado lá. Já está clicado. Se você não concorda, você clica outra coisa. Mas o que eles querem que você faça já está clicadinho lá, bonitinho. Nessa linha, né? Você falou aí uma palestra, um público geral, e nessa linha. Nada tão técnico, mas mais no sentido de instruí-las. E eu vejo que, igual eu falei, no futuro próximo nós vamos ser pagos para abrir os nossos dados, né? Já tem iniciativas, por exemplo, de bancos, algumas iniciativas nesse sentido, o Open Finance, por exemplo. O Open Finance, o que é? Se você acessar o seu aplicativo de banco, você vai ver lá, você pode aderir ao Open Finance, né? Que o que é isso? É o compartilhamento dos seus dados bancários com outras instituições públicas. Vamos dizer assim, é um modelo, não vou falar que é um modelo de inteligência artificial, mas é um modelo matemático ali, um modelo estatístico, né? De troca de informações numéricas, do seu saldo, o que o Leal compra, com outras instituições bancárias. E isso vai... Eles vão apodrecer lá esperando eu aceitar isso. E aí, o que eles... Não vou aceitar nunca. Eu ainda não aderi também. Mas o que eles falam? Porque o ser humano ele é movido à recompensa, né? Claro. Você me faz isso, você tem uma recompensa. Sim. A recompensa... É igual a recompensa do ratinho que fica lá a vida inteira naquela porra daquela gaiola. Entendeu? E morre. Você quer ser um ratinho, você vai lá e aceita a merda da recompensa. E aí você vai conseguir financiamentos mais baratos, né? Financiamento de casa, de carro, taxas mais... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu falo, deixa eu te dizer um negócio aqui sobre banco. É assim, quando você chega no banco e pede um dinheiro emprestado, se você não conseguir provar para o banco que você não precisa da porra do dinheiro, se você não conseguir provar que não precisa, eles não vão te emprestar. Não. Isso significa o seguinte, repara, quando você está com seu saldo legal, você tem lá uma reservinha ou algum tipo de investimento, eles ficam te bombardeando, empréstimo tal, não sei o quê, eles ficam tentando te entregar uma grana que você não precisa. Agora experimenta, tá quebrado, e vai lá pedir dinheiro emprestado para você ver o baita não que você vai receber. A não ser que você esteja disposto a dar da sua casa, sei lá o quê, um patrimônio qualquer, para eles correrem o risco. Então, assim, esse papo de recompensa, tô fora. Entendeu? Em banco, nosso assunto é inteligência artificial. Os bancos, eles usam modelos, né? Claro. Por exemplo, alguns modelos na área de concessão de crédito, de fraudes também. Então, por exemplo, o banco, ele tem... Banco do Léo, seu banco é qual, Léo? O meu Caixa. 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 Tem acho que Santander também. Mas todos eles. Tem lá o seu perfil de gastos, onde você gasta, onde você saca dinheiro. Claro. Mas hoje é Pix, né? Mas que horas que você realiza um Pix? Qual caixa que você saca? Onde você mais consome?
geograficamente ali onde que esse consumo está sendo realizado. E aí, baseado nesses dados, né, um modelo de classificação, que é considerado um modelo de inteligência artificial, um modelo de classificação, treinado ali com aquele perfil do Leal. Quando você saiu, você foi lá em Foz do Iguaçu e passou lá, pronto. Opa, Aí eles tá rejeitam. fora do padrão. Aí né? você tem que ligar para explicar, não, porque eu tô aqui, sou eu mesmo. Então. Isso é um modelo de IA. E eles chamam isso de proteção. De proteção. É um modelo de IA que a gente fala de classificação. Engraçado é o seguinte, né? Poucas pessoas entendem assim. Proteção. Quando alguém está manipulando o seu dinheiro, seja através de um cartão de crédito ou numa conta bancária e tal, essa pessoa, essa instituição está ganhando para fazer isso. Ela é obrigada a te proteger. Entendeu? Não tem essa conversa fiada, não. Eles têm que te proteger mesmo, porque eles estão ganhando muito mais do que você imagina, cara. Pô, eles captam seu dinheiro a 0,7, 0,6 e emprestam para as outras pessoas a 5, 7, sei lá quanto, cara. E ganham pouco. É um agiota legalizado. É o pior de todos os agiotas, entendeu? Então funciona desse jeito, né? Agora, para a gente encerrar, vamos dizer assim, vamos para a última parte aqui do nosso podcast com esse assunto de inteligência artificial. Veja bem, você falou de GPU, certo? GPU é o processador que tem numa placa de vídeo, que é muito mais rápido do que os processadores da CPU do computador. Sim. A inteligência artificial usa isso. Ok. Agora, como você é do ramo, você sabe que nós estamos bem próximos do computador quântico, que, aliás, alguns modelos já foram criados, só que existiram por pouco tempo. É tão difícil você controlar aquilo que ainda precisa de um aparato de temperaturas baixíssimas e tal, mas... O computador quântico, vamos dizer, ele vai ser uma nova era, né? Sim. Porque até então, os computadores eles são baseados no modelo de Turing, né? Alan Turing foi um cientista britânico, né, um matemático, e ele fez contribuições fenomenais para a computação. Inclusive lá em 1900, até eu anotei aqui a data, que eu não me recordo, mas aqui em 1936. Nossa. Né? Então ele criou a máquina de Turing, que era uma fita... Não foi esse cara que descobriu aquela coisa dos nazistas? Foi ele que criou, ele que desvendou o Enigma, né? Que era a máquina de código Morse lá, os dados criptografados, que era a comunicação entre os nazistas, que isso tem no filme O Jogo da Imitação. E esse cara foi muito sacaneado depois, né? Acho que ele foi preso. Ele foi condenado. Ele era homossexual, foi condenado. Mas em 1936, ou seja, olha só, presta bem atenção, você pega um gênio desse, uma mente brilhante dessa, né? E vai lá e preconceitua esse sujeito por causa do gênero, da sexualidade dele, né, cara? Olha só que loucura. Olha o atraso que é isso, cara. E em 50, né, 1950, ele fez na IA, conhecido como teste de Turing. Olha que só. Lá em 50, o que ele fez? Coloquei um humano aqui, Leandro e Leal, isolados, conversando, né? E aí entra um terceiro, que era a máquina, para participar da conversa. Se passou um determinado tempo, se essa máquina não fosse percebida, isso é uma máquina, não é um ser humano, a máquina passou no teste de Turing. Então olha lá, em 1950, olha o precursor lá do chat GPT. 73 anos antes. Conhecido como teste de Turing. Né? Então aí pensa na mente desse sujeito, pensa no que esse cara poderia ter feito além disso, se um bando de filhos da puta não tivessem preconceituado ele pelo fato dele ser homossexual. O filme relata, então, tragédias pessoais, assim. Um bando de gente burra, né? Um bando de gente
que tem 2 neurônios só e um não fala com o outro, entendeu? Infelizmente é isso. Né? O cara tem 2 neurônios, eu tenho 2 só, mas um fala com o outro. Pelo menos isso, entendeu? Tá, então aí quântico, né? Computador quântico. A gente sabe, de forma, no meu caso aqui, bem leiga, que a velocidade de processamento é desumana. Assim, não tem nem como comparar uma coisa com a outra. Ou seja, se você tem aqui hoje as 25 mil GPUs trabalhando no ChatGPT numa velocidade de processamento absurdamente alta. Aí vem um computador quântico, certo? E a comparação é mais ou menos a seguinte: você tem uma tartaruga saindo de Goiânia para São Paulo e o avião mais rápido que existe hoje indo a 4 mil quilômetros por hora. Eu acho até que essa comparação ainda está pobre. Você entendeu? Eu entendi. Agora, o que vai acontecer quando a gente tiver essa velocidade de processamento que o computador quântico vai trazer? Quando a gente tiver esse poder de processamento, nós não vamos ter mais um retrato, um recorte de uma data para trás, para treinar esse modelo. Aí esse modelo ele pode ser treinado em tempo real. Né? Jesus Cristo. Então, ou seja, tudo que no último segundo foi produzido, já indexou, já vetorizou, já fez a matriz, as probabilidades. Ou seja, aquilo que o ChatGPT demorou 100 dias para indexar, ele pode fazer em poucos. Ele pode fazer em milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Ou seja, aí. Em tempo real. Tá, aí a gente. Agora eu vou para a pergunta final do nosso podcast. Aí, nesse momento, corre o risco de eu chegar para o ChatGPT e falar assim: escuta, como é que eu faço uma salada de abóbora? E ouvir dele a seguinte resposta: cara, vai perturbar a sua mãe? Ou seja, que papo furado é esse? Por que você quer uma salada de abóbora? Que salada de abóbora, cara? Por que você não escolhe aí uma salada de lagosta com não sei o quê? Ou seja, aí o filho da puta do ChatGPT, né, raciocinou, teve consciência. Quando isso acontecer, assim, eu vou ser meio apocalíptico aqui. Quando isso acontecer, nós estamos ferrados. Acho que a gente não vai estar mais aqui nesse planeta. Porque aí, meu amigo, aí é o seguinte: aí nós estamos falando de uma vontade e de uma consciência matemática que não sente, que não tem sentimento, que não sente dor, que não sente saudade, que não tem desejo porra nenhuma. E aí? Ou seja, então você vai ter o confronto da humanidade, né? Quando eu digo humanidade, eu estou me referindo ao que nós temos e que nos diferencia da máquina, certo? Nós temos desejo, nós temos sentimento, nós temos dores, nós temos lembranças. A máquina não, jovem. A máquina não tem, a máquina não sente amizade, amor, desejo, compaixão, nada. Não tem empatia, não tem nada. A máquina pode chegar à seguinte conclusão: escuta, quem está destruindo o planeta Terra? A ação humana. Ah, é? Então vamos resolver o problema. E como que a máquina resolveria o problema de forma cartesiana, de forma matemática? Quem é que está... O problema está onde? Está no ser humano, então lima o ser humano. Não é isso? Lima o ser humano. Acaba com ele. E com todo esse controle, é muito mais fácil acabar com a raça humana do que você possa imaginar. Mas como que vai... Cara, meu amigo, imagina uma máquina dessa tendo acesso em tempo real. Em tempo real. E a gente... Não, desliga a energia para você ver. Só isso. Deixa sem energia durante, sei lá, 15 dias. E aí? Toda a comida armazenada já foi. Acabou. Já. Entendeu? Então é por isso que às vezes a gente tem que fazer um detox, né?
Fazer o que nossos pais falam. Eu vou para a roça, Sim, claro. casinha lá, A gente precisa pisar no chão, né? pisar no chão, porque pegar na terra. porque você está vivendo num mundo que está tudo facinho demais, né? Então agora tem o chat GPT, agora tem o celular que você Internet fala. das coisas, a geladeira já produz cara, informação do que tem lá dentro. Ou seja, o ser humano, ele tá exatamente igual o ratinho lá do laboratório, cara. E tudo tem recompensa, certo? Tudo é movido a recompensa. Tudo tem recompensa e tal, e tá feliz, alegremente ali, então, A hora que alguém puxar o seu tapete, irmão, não tem fundo lá, entendeu? O precipício não tem fundo, porque você deixou de construir isso. Porque uma coisa é você falar, eu assim, vira e mexe, eu faço um detox, entendeu? Faço, sabe por quê? Porque eu tenho 2 neurônios e um fala com o outro. Certo? Então, eu faço. Eu tento me posicionar. Eu assim, não, peraí, não pode ser assim, entendeu? Eu tenho que por exemplo, hoje, acordei de manhã, tal, não sei o quê, vou jogar água naquelas plantinhas ali que eu estou cuidando delas. Eu preciso fazer isso porque, isso é humano pra capeta. Entendeu? O cara planta lá um negócio e aí ela chega da floricultura, põe lá, tal, não sei o quê, e 3 dias, 4 dias depois tá seca. Fala, mas você não mas tinha que pôr água? Não tinha que pôr água, não. É duro, né, cara? Bom, Leandro, você queria acrescentar alguma coisa, assim, que você veio pronto para falar e eu cometi a burrice de não te perguntar? Não, acho que a conversa foi boa, Léo. Eu acho assim, o que eu traço para o futuro, é aquilo que eu falei, os nossos dados serão commodities no futuro muito próximo. E a gente precisava tratar disso melhor, né? Tem aí, o Brasil é cheio de leis, né? A gente tem a lei de acesso à informação, mas não é cumprida, falta fiscalização. Agora tem a lei geral de proteção de dados. Então, um puxa para lá, outro puxa para cá, mas eu vejo que é necessária a lei geral de proteção de dados justamente para nos resguardar, né? Porque é muito comum a gente ver nos jornais os dados dos pensionistas do INSS vazaram para a mão de facções, né? Absurdo. Facção isso, criminosa. Né, nossa. É um absurdo. Então, os nossos dados, eles vão ser o bem mais precioso no futuro, e nós vamos ser monetizados por isso. Uma coisa que ficou muito clara aqui nesse nosso podcast hoje aqui, falando sobre inteligência artificial e né, o que está no entorno disso, uma coisa que ficou muito clara aqui, eu queria deixar isso como alerta mesmo, é o seguinte, as Big Techs precisam ser reguladas. Sim, precisa. Esse povo, você tem que botar eu não estou falando de impedir, não. Tem que ter consequência. As merdas que eles fazem. E grave. Consequência pesada. Porque senão eles não vão respeitar também, não. Não. Entendeu? E como toda tecnologia, como tudo que surge na humanidade, e a IA, né, inteligência artificial, eu vejo assim, uma faca. Eu tenho uma faca. Eu posso usar ela para o bem, eu posso usar ela para o mal. Eu posso usar ela para cortar alimentos, fazer um bom churrasco ali, mas posso suicidar. usar para suicidar. Posso usar para matar uma outra pessoa, arma branca. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Resistir é inútil. Sim. Esse é que é o problema, né? Resistir é inútil. É inútil, mas temos que aprender a conviver. Com certeza. É o que a gente comentou. Essa geração, meu filho de 10 anos, eles vão ter que ter um poder de adaptação muito grande. Se adaptar. Que é o que fez o ser humano chegar onde chegou. É o poder de adaptação. Tomara que a gente tenha... quando eu digo a gente, eu estou me referindo às gerações, às crianças principalmente, né, que é a minha grande preocupação, assim, eu acho que, enfim, né, que eles tenham a chance, né, e a ajuda para se posicionar da forma correta nesse mundo que está sofrendo mudanças muito mais rápidas. Esse é o grande problema. Porque assim, quanto tempo a gente sonhou com um aparelho de celular que você pudesse sem fio?
Quantos anos a gente imaginou isso, né? Lá no Perdido no Espaço, Jornada nas Estrelas e tal. Os caras, será que um dia... isso é ficção científica. Ou seja, aquilo ficou na nossa cabeça anos, décadas, até que um dia surge o tal telefone sem fio, celular. Beleza. Agora, hoje em dia, meu amigo, as mudanças, elas estão tão rápidas que a maioria esmagadora das pessoas não tem nem condição de acompanhar. Por quê? Aumentou o processamento, aumentou a capacidade de fazer conta, vamos dizer assim, as tecnologias vão aparecendo assim, vão brotando da terra. Então, essas pessoas vão ter uma dificuldade enorme para conviver com isso. Você entendeu? Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre robôs, cara. Cara, impressionante como é que eles já estão hoje. Robôs mesmo, com aparência de humano. Humanoides, né? Humanoides. Então, cara, daqui a pouco, meu irmão, você vai ter lá o humanoide lá, robô na sua casa, fazendo serviço lá, não sei das quantas. Serviços mais básicos. Isso não vai demorar 20 anos, não. Restaurante. Jovem. Então, um robô. Garçom vai ter que se reinventar. Então, ou seja, agora, as pessoas que hoje, né, tem 50, 60, 70, 80 anos pela frente, imagina, cara, o que essas pessoas vão poder ver, experimentar e ter que conviver com isso. Então... Mas, enfim, o ser humano, ele é um ser sociável, né? Sim. Então, essa relação humana, eu vejo que isso aí não vai ser perdido. O mundo, ele pode estar se perdendo nesse exato momento, sim, mas o mundo, ele é feito de ciclos, né? Então, a gente pega aí tudo, depois volta... É o ditado, o mundo é redondo, o mundo é feito de ciclos. Então, apesar de que já tem um povo aí que jura que a Terra é plana, viu, cara? Isso é uma nova conversa. Mas aí o humanoide lá substituindo o garçom, vai chegar um momento que o cliente, né, que consome vai falar, cadê aquele garçom aqui que eu gostava de conversar com ele aqui? Jogar dominó, jogar xadrez. Já era. Não, mas agora não tem mais isso. Vai pressionar. Claro. Aí vai depois volta. E aí você vem com aquela discussão, e aí não é um funcionário, não tem, eu ligo e desligo a hora que eu quiser. O mundo ele vai ficar nesse eterno dilema, né? Eu costumo dizer o seguinte, o ser humano, o mundo, a humanidade só vai entender o que é a burguesia quando a burguesia puder substituir o trabalho humano. Aí você vai ver o que é a burguesia. Entendeu? Quando a burguesia tiver acesso às máquinas, né? Como a própria Revolução Industrial veio mostrando, né? O ser humano foi descartado simplesmente. Eu não quero nem saber o que vai acontecer contigo. Tal, ou seja, imagina... com o desenvolvimento e com a chegada desses humanoides e tal, não sei mais o quê, e que a burguesia tiver certeza que não depende mais do trabalho do proletariado, ou seja, daquele que vive de salário, do seu trabalho, certo? O que você acha que vai acontecer? As pessoas serão descartadas, porque para essa gente só interessa o lucro, mas isso é outra conversa para outro podcast. Cara... Foi um prazer conversar contigo sobre esse assunto. Aprendi bastante e a minha cabeça abriu, de certa maneira, para coisas que eu ainda nem tinha pensado, e é por isso que é bom a gente falar com gente do ramo, especialista, gente que tem conteúdo para despejar aqui. Beleza? Obrigado. E aí vamos continuar conversando, viu? Porque isso muda toda hora, né? Você vai ser figurinha carimbada aqui. A minha graduação, o que eu aprendi na graduação hoje, você aproveita... Muito pouco. 20, 30, muito pouco. Porque 30%. Tá indo numa velocidade muda fantástica. Muito rápido. Para você então que esteve conosco até aqui, obrigado por assistir a mais esse podcast. Se você gostou, já sabe, dá aquele like aí e tal, comenta, pergunta, porque isso alimenta a gente aqui para próximas viagens que a gente faz aqui no nosso podcast. No mais, muito obrigado, um abraço e tchau!